Fala galera, um grande abraço para cada um de vocês. Por aqui é o professor Lucas. Hoje a gente volta com o quadro Leituras Obrigatórias, onde nós vamos discutir a segunda parte do artigo produzido pelo professor Anthony Turner, que refere-se às aplicações práticas de métodos de treinamento para desenvolvimento da potência muscular, publicado esse ano no Strength and Conditioning Journal. Inicialmente, os autores ressaltam novamente a importância do treinamento de força e potência para os movimentos produzidos dentro do esporte, movimentos esses que demandam uma grande aceleração, e em função dessa grande aceleração, ocorre uma variação da produção da força no tempo, e o treinamento de força e potência parece favorecer uma melhor relação da força com essa produção dentro do tempo, e também com a melhor relação da curva força-velocidade em relação às necessidades que os movimentos específicos do esporte podem apresentar. Isso estabelece uma melhor interação da capacidade de gerar força e potência com as outras capacidades físicas, o que pode resultar num favorecimento do desempenho esportivo que o atleta vem apresentar. Em função dessas associações, os autores relembram inicialmente a interdependência da força e da potência, e aí a partir dessa interdependência é correto afirmarmos que ao treinarmos uma das capacidades físicas acabamos interferindo diretamente na outra. Essa relação de interdependência ela também se manifesta na escolha de métodos de treinamento, onde métodos de treinamento que utilizam movimentos balísticos, que são movimentos produzidos em grande velocidade, a exemplo de saltos, arremessos, técnicas de soco e chute em esportes de combate, a gente vê uma produção mais elevada da força num espaço-tempo de aproximadamente 300 milissegundos. Por outro lado, em esportes que a gente demanda uma maior produção da força de maneira mais absoluta, como o exemplo do levantamento de peso básico, a gente observa essa taxa de desenvolvimento de força apresentando seus níveis mais elevados em uma unidade de tempo de aproximadamente 800 milissegundos, o que pode ser explicado pela alta quantidade de peso levantada, demandando assim uma diminuição na produção da velocidade em função desse peso, dessa carga utilizada nesse tipo de treinamento. Em função dessas questões, treinadores no âmbito esportivo pensam de maneiras distintas o uso de estratégias muito comuns ao desenvolvimento da potência de atletas. Como, por exemplo, essas 6 estratégias aqui pontuadas nessa tabela. A primeira, o uso do arremesso de medicine balls com movimentos rotacionais. A segunda, o uso dos exercícios do LPO com os seus derivados ou exercícios educativos, que são exercícios comumente usados para a progressão pedagógica dos levantamentos, como arranque e arremesso. Na sequência disso, o uso de exercícios como agachamento com salto, que seria um exercício balístico, assim como o da última linha, o arremesso de barra no supino. E, por fim, os usos de exercícios pliométricos e o uso do arremesso de medicine ball sem os movimentos rotacionais. Vamos entender a implicação de cada um deles conforme definições apontadas na prática por treinadores. O uso de arremesso de medicine ball com rotações de tronco, que é o que está aqui na nossa primeira linha, seriam técnicas de exercício importantes com o objetivo de desenvolver um melhor controle do que a gente chama de contramovimento. O contramovimento são movimentos que envolvem uma transição entre ação excêntrica e ação concêntrica, onde aquilo que ocorre na ação concêntrica gera uma otimização do desempenho observado numa ação concêntrica. Então, acredita-se que com o uso de exercícios de arremesso de medicine ball com rotação de tronco, o indivíduo aumenta a capacidade de transmissão de força entre diferentes segmentos musculares, em especial os segmentos musculares de membro superior. Por outro lado, também é muito utilizado exercícios derivados do LPO, onde, em especial, os educativos ou os exercícios de progressão-aprendizagem, como mid-type pull, como jump shrugs, são exercícios considerados excelentes para o desenvolvimento da potência de atletas, em especial para aqueles atletas que não têm grande experiência com levantamento de peso, por permitirem uma progressão dos exercícios em função da trajetória da barra. A exemplo, os 2 exercícios mencionados, como mid-type pull e como o jump shrugs, eles iniciam com a barra posicionada acima da linha do joelho, tendo o deslocamento dessa barra em função do deslocamento do centro de massa para a realização de sua tarefa. Esses exercícios geram uma ótima produção da potência e torna possível melhorar a transmissão dessa potência e dessa força em movimentos de tríplice extensão, quadril,
joelho e tornozelo. Paralelamente a isso, nós temos na terceira linha uma descrição do agachamento com salto, um exercício balístico, assim como da última linha, o Bent Press Throw, que é o supino com arremesso de barra. Ambos os exercícios têm como característica o uso de uma carga considerada ótima, onde essa carga ótima está associada a maior produção de velocidade, e essa maior produção de velocidade é associada a maior capacidade de produção da potência. Embora tenha essas características, esses exercícios são recomendados a ser feitos com uma quantidade de peso não muito elevada, ou seja, com uma intensidade relativamente mais baixa. Pois esses exercícios têm como ponto a ser considerado o controle da fase de aterrissagem no agachamento com salto e o controle da amortização da barra no seu retorno às mãos do atleta durante o treinamento. Quando o peso utilizado ele tendenciosamente é um pouco mais alto, há uma tendência a essa fase de aterrissagem do salto, de amortização da barra no supino, apresentarem uma sobrecarga mais elevada, o que pode representar um possível risco de lesão, o que implica, assim, ao atleta um melhor controle desse tipo de atividade para evitar maiores situações indesejadas. Entretanto, como foi bem destacado inicialmente, esses exercícios têm condição de gerar uma alta potência em função da produção de uma ótima velocidade durante a realização dessas tarefas. Entre ambos os exercícios, nós temos os dois mais tradicionais, que seria a pliometria e o arremesso de medicine ball em posição do tronco fixo. A pliometria tem como característica pontual o desenvolvimento de técnicas de salto, aumentando o padrão coordenativo de diversos movimentos de membros inferiores e também a condição de desenvolver padrão de transmissão da força em diferentes direções e vetores ao qual essa força é produzida durante os movimentos. Isso seriam os pontos principais que envolveria a justificativa do uso da pliometria. O que também pode ser observado com relação ao arremesso de medicine ball. O arremesso de medicine ball, tradicionalmente, quando é usado com um tronco fixo, ele é efetuado com movimentos de projeção horizontal, o que melhora a direção de aplicação da força dos membros superiores em relação à propulsão horizontal necessária para deslocar um objeto como uma bola, que é altamente transferível para os diversos esportes que demandam desse tipo de situação. Em função dessas características, cabe também um melhor entendimento por parte dos treinadores do que seria as relações da curva força e velocidade, apresentada aqui em 3 modelos de variação diferente. O modelo A representaria a variação do treinamento associada à força máxima ou a níveis de forças mais elevados. O modelo na curva B associado a maiores velocidades. E o modelo da curva C seria a composição mista, a associação da curva A com a curva B para gerar uma determinada resposta. Isso pode ser representado em relação ao treinamento em 3 métodos muito usuais. O levantamento de peso básico, o uso de exercícios pliométricos e a combinação de ambos numa sessão de treino, que é o que a gente chama de treinamento complexo. Esses tipos de treinamento têm uma posição muito pontuada. Qual? Diferentes associações em relação às mudanças da curva força-velocidade. Os exercícios pliométricos demandam muita velocidade, por isso na curva B a gente observa uma maior mudança da velocidade produzida. Os exercícios de powerlifting demandam uma elevada produção da força, por isso que a gente observa na curva A força muscular mais modificada, mais alterada em função desse tipo de cenário. E o treinamento complexo induz a mudança nos 2 pontos da curva, o que parece ter inclusive uma magnitude de efeito mais pronunciada em relação ao aumento da potência, pois vai modificar a relação dos 2 eixos dessa curva. Então, a escolha de método é determinante na composição da curva força-velocidade e nas relações que ela apresenta entre si. Dentro desse contexto, é importante lembrarmos que, em função do tipo de exercício utilizado, há um favorecimento pontual para diferentes velocidades que o atleta é capaz de produzir, em função da demanda comum de exigência de intensidade que cada exercício pode apresentar. Aqui a gente tem exemplos de treinamento baseado em ênfases distintas de velocidade. Treinamento mais ligado à força com velocidades entre 0,1 e 0,4 metros por segundo, onde os exercícios mais comuns seriam supino, agachamento e levantamento terra. Na coluna 2 nós temos o desenvolvimento da força associada à velocidade com exercícios como agachamento com salto, supino com arremesso de barra e o jump shrug.
que é um educativo derivado do LPO, onde a velocidade sugerida transita em velocidades entre 0,75 e 1 metro por segundo, com uma intensidade aproximadamente de 40% da massa corpórea para alguns desses exercícios. Na terceira coluna, nós observamos o desenvolvimento da velocidade associada à força, onde envolve basicamente os usos dos exercícios pliométricos e o uso do Power Snatch, como exercício derivado do LPO. Esses exercícios, obviamente, têm como característica uma projeção e uma trajetória mais veloz por parte das ações motoras. E na última coluna nós temos os exercícios que demandam a maior velocidade, como os arremessos de medicine ball e também os exercícios de salto usando apenas a massa corpórea, como o box jump e o jump squat, sem o uso de sobrecargas adicionais. Desta forma, a gente pode ver que a ênfase no treinamento em função da relação força-velocidade é uma ênfase que tem como uma condição muito importante a escolha de exercícios em função da produção de velocidade que esses exercícios permitem atingir a maior potência produzida. Então, à medida que o treinador escolhe exercícios como esses que estão aí na tabela, ele deve pensar pontualmente em que intensidade aplicar nesses exercícios para atingir, assim, a maior potência produzida de forma mais eficiente e de forma mais direcionada. Em complemento a esse tipo de cenário, nós podemos observar na curva força-velocidade scores de velocidade que apresentam maior relação tanto com a força quanto com a velocidade. Scores de força entre 0,23 e 0,5 apresentam uma relação mais próxima a níveis mais absolutos de força produzida. Enquanto scores entre 0,5 e 1 metro por segundo já começa a apresentar uma transição de maior produção de força associada a altas velocidades. Scores acima de 1 metro por segundo em até 1,5 metros por segundo apresentam associação com a maior produção de velocidade associada a um bom nível de força. Enquanto scores associados a velocidades superiores a 1,5 metros por segundo é o que envolve um desenvolvimento da velocidade em nível mais absoluto de forma isolada. O que vai caracterizar que, em relação a esse tipo de cenário, até porque cada modalidade esportiva apresenta movimentos que demandam uma relação com níveis de velocidade e de aceleração diferentes a serem produzidos, o nível de força produzido pelo atleta e a característica dessa força no tempo, ela é determinante na velocidade de trajetória da massa. Por isso, que a potência pico produzida em cada um desses ranges de velocidade está atrelada às especificidades de cada modalidade esportiva. Por isso que a modalidade esportiva que os scores de potência mais elevada produzida se encontram em scores mais baixos em relação à velocidade, enquanto há outras modalidades esportivas que encontram a potência pico produzida em scores mais elevados com relação à produção da velocidade. E isso impacta na escolha de método de treinamento. Como exemplo, a gente pode ver aqui uma curva da produção da força no tempo e uma curva da velocidade de deslocamento entre indivíduos que apresentam níveis de forças diferentes. A linha mais escura seria indivíduos com nível de força mais elevado e as linhas mais claras seriam as linhas de um indivíduo com nível de força mais baixo. O que seria esse nível de força mais elevado? Indivíduos com um nível de força relativa superior a 1,6 RM por peso. E o indivíduo com menor nível de força com um nível de força abaixo de 1,6 RM por massa corpórea. Dentro desse cenário, nós podemos observar aqui no gráfico a relação força-tempo, onde a TDF apresenta um aumento mais ostensivo durante a fase inicial da propulsão na realização de um salto, certo? Principalmente o salto com contramovimento, que é precedido de uma ação excêntrica, e essa ação excêntrica tem uma frenagem de transição até o início da ação concêntrica. E a gente pode observar também no gráfico o ponto em que envolve o tempo de deslocamento. E a gente pode observar que tanto para a relação força-tempo quanto para o tempo de deslocamento, o atleta que envolve um nível de força mais elevado, ele parece ter uma produção de força mais rápida e uma produção de velocidade também mais elevada. O que está diretamente atrelado à realização de um salto com uma possível maior altura e também a realização de um salto que, além de ser mais elevado em relação à altura, é mais veloz
quanto à sua ocorrência e realização. O que pode ser observado em relação à velocidade de deslocamento, onde o indivíduo mais forte tem uma velocidade de deslocamento mais alta durante a fase propulsiva, e essa fase propulsiva de deslocamento mais alta, ela pode ser explicada em função da variação da força no tempo. Uma vez que o sujeito mais forte consegue gerar uma variação da força no tempo mais rápida, ele consegue fazer com que a velocidade de deslocamento e o tempo de deslocamento sejam mais eficientes em relação à realização do salto. E essa eficiência ela pode ser devidamente explicada por duas questões que a gente já destacou na apresentação anterior. Que o fato é que os aspectos ligados à distância do deslocamento e o nível de produção da força, eles alteram o teorema da energia cinética, ou seja, a produção de energia cinética é mais eficiente por parte do indivíduo mais forte, assim como a velocidade de deslocamento acaba sendo muito mais elevada e muito mais perspicaz para gerar uma produção de um salto que venha a atender de forma mais adequada o desempenho que esse atleta precisa apresentar com relação à produção da potência, principalmente. Então, o nível de força ele é um fator determinante a esse aspecto. E ele é tão determinante que ele está atrelado às especificidades. Novamente, a gente pode ver que ao longo do tempo, tanto o indivíduo que tem como prática mais comum o uso de movimentos balísticos para fazer treinamento associado à potência, quanto o indivíduo que tem como prática comum o uso de exercícios que envolvam maiores índices absolutos de produção da força, podemos separar, inclusive, os indivíduos como um indivíduo que usa mais exercícios ligados à pliometria e a movimentos como agachamento com salto. E o exercício do outro lado que usa levantamentos mais tradicionais como agachamento, terra, supino e seus derivados. Ambos conseguem atingir elevados níveis de produção da potência em TDFs relativamente diferentes, porém, igualmente, com um nível de força relativa superior a 1,6 RM por massa corpórea. Então, desta forma, a gente pode, inclusive, apontar que o desempenho mais elevado da potência e do impulso, além de ser dependente da curva força-tempo, ele também tem como característica a necessidade de um índice de força relativa superior a 1,6 RM por peso, uma vez que essa força relativa parece favorecer o desenvolvimento da velocidade no tempo e o desenvolvimento da força em relação à velocidade que os movimentos em si exigem por parte do atleta. Bom, desta forma, nós encerramos a apresentação desse trabalho do professor Anthony Turner. Eu espero que você tenha gostado. Gostou? Compartilha, dá um like, avisa os amigos e vamos continuar essa conversa na próxima semana com uma outra evidência. Um grande abraço a todos.